Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre liderança, startups, nova economia e negócios disruptivos. O convidado de hoje é o Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado por ter a chance aqui de bater um papo tão legal e sempre tão interessante sobre pessoas. Obrigado você, cara. Uma honra receber você, um executivo super importante, extremamente ocupado e fico muito feliz aí de você reservar um tempinho para falar com a gente. Obrigado. Pessoal, o Diego é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood. Ele é formado em Direito pela PUC de São Paulo, possui um MBA pela IMD Business School da Suíça, foi presidente do IMD Alumni Clube do Brasil, executivo sênior da Movile e da Suzano Papel e Celulose, autor do best-seller Nova Economia e colunista do MIT Tech Review. É isso aí, Diego. Show de bola, hein, cara? Estou fazendo umas coisinhas, né? Se tiver mais coisa para fazer, eu não sei como é que eu vivo aqui em casa, viu? Cara, isso eu ia te perguntar. Como é que você arranja tempo para fazer tudo isso, cara? E ainda participar nos podcasts? Puta, cara, acho que são três coisas, eu diria. Eu acho que tem uma primeira que é eu durmo pouco, né? Eu sou um cara que dorme 5 horas por dia, então consigo ganhar algumas horinhas aí para algumas outras coisas. Dois, eu sempre fui uma pessoa muito chata para montar equipes muito boas, né? E quando você tem equipes muito boas, a performance sobe muito, você faz mais coisas com menos tempo, né? Então isso também é algo super positivo. E o terceiro, eu gosto muito de contribuir, de devolver para o ecossistema, de participar de alguma forma. Então, a gente sempre encaixa para poder cumprir um pouco dessa paixão. Que legal, Diego. Cara, conta um pouco da tua carreira, cara. Cara, eu sou um advogado de formação. O meu pai foi para a faculdade de Direito e depois se tornou um empreendedor, né? E aí eu acreditava, ele também, à época, que essa ponte era uma ponte óbvia, né? E que seria facilmente construída assim como ele construiu. E aí entrei na faculdade e descobri que não, que na verdade isso não é tão óbvio aqui no Brasil. E eu olhei para a faculdade de Direito e falei, cara, os caras só falam de lei, processo, justiça, litígio, e ninguém vai falar sobre criação, construção, inovação. E aí eu resolvi, dentro disso, ao invés de voltar para o banco do vestibular, né, do cursinho, eu resolvi entrar numa área do direito que tinha essa pegada, né? E essa área era a área de mercado de capitais. Então, fui trabalhar no Matos Filho, na área de mercado de capitais, uma grande escola. Em paralelo, fui estudando finanças, contabilidade e economia. E aí, em algum momento, numa das transações que eu fiz no Matos Filho, durante os 3 anos que eu trabalhei lá, um CFO de uma empresa que a gente estava abrindo capital falou, cara, você não é advogado, você é um executivo de finanças, você é um cara de negócios, quer vir? E aí eu fiz essa mudança, mudei minha carreira completamente, segui, fui passando por grandes multinacionais brasileiras, fui fazer o MBA lá no IMD, e aí lá no IMD eu voltei muito claro na minha cabeça que a importância que tecnologia exercer na economia brasileira, e quando eu voltei em 2015, eu vi esse negócio começando a se desenhar e resolvi entrar de cabeça. Tomei uma decisão difícil de sair, né? Na época estava na Suzano como diretor financeiro lá, e fiz esse movimento para poder ir para a Movile, que é a controladora do iFood, né? E estou nesses últimos 7 anos aqui, então, trabalhando com tecnologia e inteligência artificial. Que show, cara. Bom, só nesse teu histórico aí, pelo menos 2 pivotadas, né? Do direito para M&A, mercado financeiro, de uma indústria super tradicional, que é de papel e celulose, para a nova economia, né? É isso aí. Mas, cara, esse é um pouco do espírito empreendedor, é por isso que eu me considero empreendedor. Então, tá dentro. Tá dentro. E, cara, fala pra gente do teu livro. Cara, em 2000 bom, eu voltei acho que até antes de voltar do IMD. Eu sempre dei aula, né? Desde do meu 4º ano de faculdade, eu dou aula em faculdade. Sou apaixonado por educação e dei aula por muito tempo. E aí fui para o MBA, né? Quando eu voltei do MBA, voltei na cabeça de uma forma muito óbvia, assim, que existia uma grande transformação que estava acontecendo no mundo, o Brasil atrasado, mas ela estava chegando no Brasil, e era essa possibilidade
de você agora produzir tecnologia a partir de você, um ser humano individual sentado em casa, né? Diferente do que o mundo até então vivia, que era uma tecnologia pesada, cara, inacessível, que só poucas empresas podiam investir e usufruir daquilo. E aí eu passei a estudar bastante isso e incorporar isso nas aulas que eu dava na faculdade. Daí surgiu o conceito de nova economia, né? E aí em 2020 eu botei a bunda na cadeira, escrevi, publiquei o livro Nova Economia em 2021 e, cara, para minha surpresa, eu não sou um autor, né, profissionalmente falando, para minha surpresa, o livro foi um sucesso, ele virou um best-seller em um espaço de tempo muito curto, ele está indo para a quinta edição já, foi traduzido para o inglês e distribuído pela Amazon, né, fora do Brasil, e aí isso me chamou muita atenção sobre como um livro é capaz de exercer influência, no bom sentido da palavra, né? E aí agora resolvi fazer de novo. Então, um ano atrás, eu sentei junto com o vice-presidente de inteligência artificial do iFood, o Sandor Caetano, e aí juntos a gente escreveu um livro que está sendo publicado daqui a 10 dias, no dia 10, 15 dias, no dia 16 de outubro, e esse livro, chamado Cientista e o Executivo, ele narra a transformação do iFood de uma empresa de tecnologia para uma empresa de inteligência artificial. E nesse processo a gente mostra exatamente como estabelecer, né, um caminho para que isso seja feito. O intuito do livro é simples. A gente quer que as empresas brasileiras entendam que é possível a gente investir e construir inteligência artificial. O iFood não é diferente de qualquer outra empresa. O ponto é a visão, o plano, as pessoas, a régua que sobe, e entender essa jornada. E é um pouco disso que a gente está mostrando ali. Cara, que show! Conta um pouco do iFood, cara. Todo mundo acho que conhece como usuário, mas como negócio nem tanto. Cara, o iFood, puta, o iFood é uma joia, né? Assim, uma joia em vários aspectos. Eu acho que, primeiro, uma empresa criada por brasileiros, né? Uma empresa construída por uma molecada aqui, uma empresa que mudou, né? É uma empresa muito diferente ao longo dos seus, agora, 12 anos de vida, né? Ela foi fundada em 2011. O iFood é uma empresa que saiu de uma lógica que começou com call center, aproximando o restaurante do consumidor, para que você não usasse mais uma página amarela. Depois evoluiu para a lógica do aplicativo com a chegada, né, dos smartphones. E depois evoluiu para mais modelos de negócio, incorporando a supermercado, farmácia, fintech, entre outras coisas. A empresa que hoje tem anualmente 40 milhões de clientes. Esse ano, Brasil como um todo. Vamos chegar a 50, 60 bilhões de vendas esse ano. Uma empresa que ficou grande, ficou relevante. Uma empresa que é movida por 126 modelos de machine learning, né, de inteligência artificial, que foram construídos internamente pelas pessoas do iFood, para o iFood, e que, portanto, criou uma máquina muito louca de gerar renda para os entregadores e de gerar venda para pequenos empreendedores. A grande maioria dos restaurantes aqui são de pequenos empreendedores. E isso é o iFood, essa é isso que eu chamo de joia. Pô, sensacional. Cara, você comentou, né, que o iFood está aí se transformando numa empresa de inteligência artificial. Tem alguma coisa que você já possa dividir com a gente? Vários. Acho que eu posso. Essa é um pouco da história que a gente mostrou escreveu no livro, né, lá no Cientista Executivo. Em 2018, a gente teve uma visão muito clara de que os modelos de inteligência artificial eles estavam chegando num padrão já relativamente próximo daquilo que a gente considera comportamento, capacidade humana, né? Então, quando você pega os modelos, você vai ver que ali a partir de 16, 17, 18, você tem vários modelos que vão inclinando as curvas e dando essa dimensão que eu disse, sobre a ótica de escrita, reconhecimento de imagem, voz, transformação de um tipo para outro e por aí vai. E aí, em 2018, a gente tomou a decisão, então, de começar a investir nisso, né? Então, a gente trouxe uma pessoa, que é o Sandor Caetano, para liderar tecnicamente essa transformação. Trouxemos uma outra pessoa para liderar o change management internamente. Começamos todo um processo de reskilling e upskilling das pessoas do iFood.
construímos, né, um data lake, né, internalizando todas as informações do iFood nele e dando o mesmo padrão de linguagem para que aquilo pudesse ser acessível. Trouxemos para cá uma ferramenta para ser a ferramenta de uso da empresa, que é o SQL, de consulta de banco de dados e de construção de análises e de hipóteses muito mais sofisticadas do que você usar um sistema fechado ou usar um Excel. E fizemos 2 acqui-hires, né? Compramos 2 empresas com o intuito de ter aquelas pessoas aqui, 2 empresas de inteligência artificial. Construímos um time de, no final, 300 cientistas de dados, 2.200 engenheiros, e a partir daí fomos construindo os modelos de machine learning dentro de cada negócio, dentro de cada operação, dentro de cada processo relevante da empresa. A empresa hoje, por exemplo, quando você pensa em logística, quando você pensa em marketing, entre outras áreas, é uma empresa que é tocada por algoritmos, uma capacidade enorme de entender o ambiente, aquele atual contexto, tomar as decisões e seguir. E por isso a empresa se tornou uma empresa com um crescimento tão acelerado, porque a gente ganhou uma capacidade muito superior de análise, de tomada de decisões complexas, de enxergar caminhos que a gente não conseguia enxergar sozinho. E isso foi transformando o iFood no grande case que ele se tornou aqui no Brasil. Caramba, cara. E o que a gente pode esperar do iFood nos próximos anos? Puta, cara, acho que primeiro, assim, a gente tem uma empresa aqui que cada vez mais vai andar na cadeia de valor, porque ela construiu um ativo muito relevante, que é essa logística de última milha, né? Essa entrega final na casa das pessoas. Uma logística muito eficiente, muito rápida, uma logística muito penetrada, muito concentrada. Então, é uma logística que permite você, no final, entregar quase tudo, né? Então, a gente vem nesse processo de andar na cadeia de valor. Então, pet shop, e mesmo, cara, vestuários, né, para compra de conveniência, não para aquela compra ultra selecionada que você quer ficar olhando 20 peças de roupas, mas, puta, cara, eu precisava de uma camiseta branca aqui, puta, meu filho tem um aniversário, preciso levar um presente de criança, sabe? Essa compra de conveniência é algo que vai ser muito natural que a gente acabe abarcando. Segundo, uma empresa que passa cada vez mais a ter uma relevância muito grande na teia social brasileira, né? O iFood é hoje o segundo maior empregador do Brasil, tem 300 mil empregadores trabalhando na plataforma, é a segunda maior geradora de renda no Brasil também. Então, o iFood ganha um papel na teia social brasileira muito importante, por isso precisa ir amadurecendo e se sofisticando para poder contribuir com esse processo de qualificação de pessoas, de renda de pessoas, de proteção de pessoas e etc. E acho que o terceiro ponto aqui é a gente vai cada vez mais se tornando também um grande centro de criação de talentos, né? Ou seja, uma empresa que, ao subir muito a régua, ela vai criando, né, cada vez mais a chance de pessoas que vão sair daqui e vão criar suas próprias startups, as pessoas que vão subir a régua em diversos campos, né, do mundo executivo brasileiro, da ciência, da academia brasileira, e isso vai se retroalimentando e criando uma comunidade que é uma comunidade que cria muito, né, que usa essa capacidade intelectual para poder ir subindo a régua, e a gente precisa disso no Brasil, né? O Brasil precisa ter empresas mais inspiradoras, empresas que estejam no edge do que está sendo feito em termos de tecnologia no mundo e etc. Show, cara. Eu gostei muito, Diego, quando você comentou no momento que você estava se apresentando que você é um cara obstinado por formar times muito bons, né? Reunir pessoas muito boas para que você realmente possa atuar na estratégia e também, obviamente, delegar funções não tão estratégicas e garantir que as coisas aconteçam. Cara, o que precisa ter? Qual é o perfil ideal que você busca? Que tipo de gente faz parte do teu time? Eu acho que eu começo respondendo assim, dando um passo para trás e dizendo o que é montar um grande time, né? E, na minha opinião, montar um grande time, quem é primeiro, você ter uma capacidade enorme de construir uma visão e dar perspectiva para as pessoas. As pessoas, elas ganham uma capacidade muito maior quando elas têm uma visão muito clara daquilo que elas estão buscando, né? Então,
Quando eu falo para você, você vai treinar para uma maratona, o efeito é bem diferente de eu falar simplesmente, vai para o parque e corre. É diferente. Então, acho que esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é, um grande time é formado por pessoas que têm o comportamento que você procura. Por que isso é tão importante? Porque mais importante do que a técnica, e a técnica não é menos importante, mas na formação de um grande time, você precisa de pessoas que têm um comportamento alinhado com aquilo que você precisa no seu ambiente, né? Se você, vou dizer um exemplo idiota aqui, mas se você precisar fazer uma festa muito boa e trouxer pessoas introspectivas que têm dificuldade de se tornar extrovertidas para poder ir para a pista de dançar, você dificilmente vai conseguir fazer aquela festa com dança, com música. Então, e veja, essas pessoas aqui, elas são importantes, elas têm seu valor, não dançando, mas talvez elas tenham em outro lugar, em outro tipo de diversão, em outro objetivo. Então, você trazer pessoas com o comportamento que você busca é muito importante. Uma cultura empreendedora precisa de pessoas com comportamento empreendedor, né? Uma cultura em que você tem que ter erro zero, por exemplo, uma farmacêutica, você precisa de um outro comportamento. Então, não é sobre qual é melhor ou pior. Eles são só diferentes e você precisa reconhecer e entender essa diferença e selecionar a partir dessa diferença. E o terceiro ponto é você ter pessoas que são boas tecnicamente, são ótimas tecnicamente, mas mais do que isso, são pessoas que são ávidas por estudar. Por quê? Porque a evolução de uma pessoa, ela se dá com a perspectiva, com o fit cultural, com o fit do comportamento dela no ambiente e com o contínuo avanço técnico, e não com o que ele tem tecnicamente hoje. Então, às vezes você vai ter uma pessoa tecnicamente muito boa, porque ela é muito inteligente, porque ela fez uma faculdade XYZ, um curso XYZ, mas o que essa pessoa vai precisar para levar a empresa ou a tua área para um outro patamar depende ainda de muita coisa que você tem que estudar. Então, aquela foto não serve. De novo, a gente volta um pouco aqui para comportamento, entender esse comportamento, né? Ver se a pessoa tem esse comportamento. Então, na minha opinião, Kim, é assim que você monta um grande time. Muito legal, hein? Pessoal, dê um pause, rebobine 2 minutos. Rebobine é boa, hein? Volta um pouquinho o vídeo, 2, 3 minutos e ouçam de novo, porque foi uma super lição de liderança. Cara, e a gente vê ainda no mercado empresas grandes, sofisticadas, onde os líderes, mesmo que sejam vice-presidentes, CEOs, diretores, ainda praticam demais o micromanagement. Como é que você consegue evitar isso no teu dia a dia? É muito fácil evitar isso. Veja, por que você faz micromanagement? Porque você não acredita que a pessoa que está na sua frente, ela é capaz de seguir por um caminho. Ela não tem todos os elementos. Ela não tem a compreensão. Então, eu faço analogia aqui para criança. Você não deixa o seu filho com 5 anos de idade ir sozinho para o clube. Por quê? Porque ele não tem um discernimento para poder tomar as decisões na rua e chegar até lá. Mas o seu filho com 15 anos, você já começa a deixar. Seu filho com 20, você nem se preocupa mais com isso. Por quê? Porque existe uma percepção sua, enquanto pai, de que o conhecimento, o comportamento, a razoabilidade, a conexão, ela vai chegando em outros patamares. Então, na empresa não é diferente. No final, você dizer para o seu filho para o clube é a mesma coisa que a gente dizer, olha, precisamos concluir isso aqui porque é importante nesse contexto. Então, por que eu não faço microgerenciamento? Por uma razão muito simples. Porque eu tenho, uma visão claramente estabelecida para todos, muito bem comunicada e repetida constantemente. 2, as pessoas do time são pessoas que têm o comportamento que o iFood espera, e se eu tivesse na empresa XYZ, teria o comportamento da empresa XYZ. E 3, são pessoas que estão buscando um incremento intelectual, cognitivo, constantemente. Portanto, quando você cria um ambiente com esses elementos, você não precisa ficar aparando as arestas. Você precisa se tornar uma pessoa que é um porto seguro. Poxa, Diego, estou num dilema. Como é que você resolve esse tipo de situação?
Poxa, Diego, encontrei uma barreira aqui e estou tendo dificuldade. Como é que você faria? Poxa, Diego, preciso de você mais perto nos próximos 30 dias por causa dessa situação. Então, é para isso que serve a posição de uma pessoa sênior. E aí, Kim, acho que tem aqui um mecanismo que abraça isso tudo, chamado modelo de gestão. Né? Como é que você faz gestão? Quais são os seus rituais? Qual é a forma que você seleciona o que discutir e o que não discutir? O como você concatena todos os elementos do dia a dia para que as pessoas tenham visibilidade do caminho daquela ação que foi definida num curtíssimo prazo. Então, o modelo de gestão é o que abraça isso tudo. E eu, pessoalmente, sou muito chato com o modelo de gestão e o iFood é uma empresa que tem isso no seu DNA também. Show de bola, cara. Você comentou aí sobre o modelo de gestão, né? O teu modelo, com certeza, você foi incorporando aí à medida, tentativa e erro, foi aprendendo e, obviamente, chegou num modelo que funciona hoje. E, curiosamente, cara, uns 10 dias atrás, ou talvez 2 semanas atrás, eu vi um post seu que falava sobre as reuniões, team meetings e etc. Na pandemia, cara, eu acho que aconteceu com todo mundo, esse negócio do trabalho remoto, talvez a primeira experiência da maior parte das empresas, e a gente foi bombardeado com reuniões. Né? Você fazia, sei lá, 6 reuniões por dia, você passou a fazer 20 no início, né? Porque acho que estava todo mundo aprendendo ainda, se testando, aquele desafio de transmitir a cultura à distância, até de supervisionar o trabalho da equipe e tal. Cara, como é que é o teu modelo dentro do teu modelo de gestão, como é que você encara as reuniões, com que frequência você faz, o que vocês discutem, o que vocês não discutem? Boa. Kim, para mim funciona assim, eu tenho 2 reuniões na minha agenda no mês que são fixas, só. Então, essa é a minha primeira premissa. Eu preciso trabalhar com poucas reuniões. Por quê? Porque quando você tem poucas reuniões fixas, você tem muito tempo disponível para poder gastar onde é preciso, naquele momento, naquela crise, naquela importância, naquele desafio. Então, a minha agenda começa por aí. Ela é muito flexível porque eu tenho muito tempo disponível, porque eu tenho poucas agendas fixas. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu consigo ter poucas agendas fixas? Eu uso o vídeo. Então, ao invés de eu ter que fazer uma reunião com 10 pessoas para poder explicar um determinado tema, o que eu faço? Eu gravo um vídeo de até 5 minutos, não pode passar disso, e mando para as pessoas. Quem compreende totalmente, na hora que ela assistir, não precisa me responder. Quem tem uma dúvida, manda de volta. Fala, cara, isso aqui eu não entendi e tal, parará. Quem tem uma ideia, manda ideia. E eu respondo. E assim a gente, cada um no seu tempo, consegue, para discussões que isso é possível, fazer tudo de forma assíncrona, o que, de novo, me dá muita flexibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto no iFood, a gente define a visão, a gente tem bem clara a estratégia, a gente tem bem claras as ações para o ciclo e os desdobramentos em termos de KPIs dessas ações. Isso tudo está num sistema que é transparente para a empresa inteira. E à medida que as pessoas vão fazendo as suas evoluções, essas informações sobem no sistema. Então, o que eu faço? Uma vez por semana, eu entro e gasto 2 horas olhando todas as evoluções. Procuro quais pessoas? Aquelas que eu vejo que estão empacadas, que estão com um problema sério. Faço comentários ali, tirando dúvidas. E todo o resto eu não preciso incomodar. Então, para pensar nisso, Kim. Quantas vezes você já viu numa empresa uma reunião que tem uma pessoa falando, 2 interessadas no tema e outras 10 no celular? Porque não é para ela. Depois a pessoa passa para um outro capítulo, essas 2 não estão mais, outras 2 estão, continua a grande maioria de novo desinteressada. Está perdendo tempo das pessoas. Pô, Diego, mas você tem que alinhar. Usa o vídeo para isso. Pô, tu preciso explicar para o Kim que, cara, a gente teve uma discussão no nível do conselho e que aquele entendimento nosso está correto ou está incorreto. Kim, tudo bem? Cara, tive lá, falei, expliquei com esse formato, usei aquele argumento, a opinião deles é essa, então a gente tomou uma decisão daqui para frente e tal. Tem alguma dúvida? Se tiver, manda de volta aí. Acabou. Então, só faz muita reunião quem
não tem um modelo de gestão orientado para poucas reuniões, e quem não consegue descentralizar. Por isso você precisa da reunião o tempo todo para ficar centralizando as informações. Cara, sensacional, hein, Diego? Esse negócio da reunião assíncrona aí dos vídeos, cara, perfeito, né? Porque é o que você falou, acho que na maior parte das empresas acontece isso, né? De 10, 15, 20 pessoas numa sala, principalmente com o advento aí das reuniões virtuais, né? 1, 2, 3 falando, interessados, outros fingindo que estão interessados, perdendo tempo. E não só isso, né? O preparo para a reunião, né? Porque a reunião vai acontecer hoje às 2 da tarde. Não é incomum, quando é 10, 11 da manhã, ninguém preparou a apresentação ainda. Quer dizer, o cara já para às 9 da manhã para preparar um negócio que 2, 3 pessoas vão se interessar, toma o tempo de mais 20 durante 1h30 e, quer dizer, matou um dia inteiro sem produtividade nenhuma. Muito legal. Tenho certeza Agora, que a gente vai usar muito isso, cara. Ok, deixa eu até adicionar um ponto aqui nessa pergunta, Opa. casando isso aqui um pouco com os efeitos da inteligência artificial e como as coisas aqui têm ficado interessantes por causa disso. Aqui no iFood a gente desenvolveu uma aplicação chamada Plus One, né? A gente vem trabalhando com a Prozos e com a OpenAI desde... Ó, meu filho chegou aqui, ó. Uhul. Apareceu no programa. Isso é um programa, ó. Agora você vai ficar famoso aí, ó. E aí, tudo bem? Então, vai lá, o papai tá terminando aqui já. Que show. E esse Plus One, o que ele é? Ele é basicamente um wrapper que pega as aplicações do GPT, que é o modelo da OpenAI, mais os nossos modelos internos e a nossa base de dados, e dá para as pessoas um assistente. Né? Então, as pessoas têm um assistente em que elas entram e escrevem Plus One, preciso disso, quero aquilo, enfim, e ele resolve. Quando a gente vem para o lado das reuniões, o que a gente já tem feito aqui? Olha que interessante. Às vezes você faz uma reunião muito longa, né? Reunião de 2 horas, talvez. E aí, aquele vídeo daquela reunião fica disponível para as pessoas que eventualmente não puderam participar, ou não fazia naquele momento sentido elas participarem. O que elas fazem? Elas pegam esse vídeo, num segundo momento, quando elas precisam ver o que foi discutido ali, e colocam Plus One. Eu preciso saber o que foi discutido sobre o tema X durante essa reunião. E aí, 5 segundos depois, você tem um script exatamente só daquele tema. Ao invés de ver reunião de 2 horas, você vê exatamente só o que foi discutido daquele tema que te interessa. Então, a inteligência artificial aqui dentro já tem nos ajudado muito a conseguir dar mais eficiência ainda para temas como esse. Que legal, cara. Isso aí não vai virar produto para o mercado, não? Cara, isso vai via a Prozos. Né? Então, a Prozos, aliás, está anunciando nos próximos dias esse produto no mercado. Eu estou até olhando aqui para ver se já colocaram, mas está vindo aí. Enfim, as empresas vão poder usar isso. Porra, porque é muito legal. Com certeza vai vender muito, cara. Show. Cara, você comentou, Diego, de, enfim, comunicar claramente os objetivos para a tua equipe, de elevar a barra, né? Deixar essa barra sempre alta e à medida que as pessoas vão alcançando isso, continuar elevando, e isso faz parte da cultura do iFood. Como é que você faz isso no dia a dia, cara? Cara, acho que no dia a dia primeiro. Ou por ano, ou período de 6 meses, enfim. Cara, assim, acho que primeiro, a gente é muito chato com esse tema, né? Você vê que quando eu comecei a falar, várias vezes eu falei sobre a importância da visão, da perspectiva, de saber para onde está indo. Então, primeiro, a gente comunica muito, né? Mas a pergunta é, cara, mais do que comunicar muito, como se comunica bem? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E aí eu acho que tem 2 elementos aqui. O primeiro elemento é, comunicação precisa ser simples. 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 O ser humano, quanto mais complexo você se comunica com ele, maior vai ser diferentes interpretações entre eles. Então, simplicidade. Poucos temas explicados de uma forma muito simples. Segundo, frequência. Frequência. Você tem que falar, lembrar, falar, lembrar, falar, lembrar. A soma da simplicidade com a frequência vai fazer as pessoas entenderem a visão. Mal comparando, é o que a religião faz com a gente. Independente de qual seja a sua, o que você tem? Uma pessoa que constantemente repete para você, vamos pensar na religião católica,
e repete constantemente para você na igreja, todo domingo, determinadas mensagens. Ela fica ali repetindo todo domingo para você. E ela tem mensagens simples: o amor, o respeito e etc. Então, essa é a primeira, acho que essa é a primeira ferramenta. Então, a gente se utiliza muito disso. A segunda a gente é muito chato com como isso replica no comportamento. Então, eu costumo dizer aqui que o líder, o que diferencia o líder de qualquer outra coisa na empresa, como um gestor, né, é o líder ter a capacidade de instantaneamente ajustar o seu comportamento a partir de uma visão que é comunicada, né? Então, se eu chegasse aqui hoje e falasse, ó, estamos numa crise, precisamos fazer isso aqui por causa da crise, a empresa vai ter que fazer isso aqui, por exemplo, vamos ter que gastar muito menos porque a gente está com uma crise financeira. Cabe ao líder automaticamente fazer esse ajuste. Por quê? Porque ao gerar esse comportamento, ele começa a ser a referência para os demais. Por isso, a morte, na minha opinião, de uma cultura, a morte, né, de um ambiente que entrega o que tem que entregar, é quando a liderança não consegue virar chaves instantaneamente, porque ela demora a criar referência. Então, a gente se preocupa muito em comunicar e muito em fazer esse ajuste na liderança. E aí é meu papel falar com outros líderes, na minha equipe ou fora, sobre isso. Então, quando a gente comunica algo e você não percebe a pessoa fazendo um ajuste, é meu papel buscá-la para dizer, cara, você é importante nesse processo. Por que você está tendo dificuldade para mudar? O que está te incomodando? Onde é que são as situações aqui que você não está tendo a tranquilidade? Deixa eu te ajudar. Por que você não entendeu direito? Então, esse processo de você ir fazendo esse ajuste constantemente, muito próximo, muito rápido, é ele que, em última instância, vai te permitir ter um grande resultado nesse tema. Muito legal, cara. E, cara, você comentou no começo também que dorme pouco, tem esse hábito. Eu sei que você tem uma vida profissional super atarefada. Como é que você equilibra tudo isso? Vida pessoal, vida familiar, profissional, exercício, atividade física. Comenta um pouco sobre isso também. Cara, eu acho que é relativamente fácil equilibrar, ainda que às vezes a gente se perca um pouco. Mas por que eu estou dizendo que é fácil? Porque a premissa do equilíbrio é que você sabe priorizar. Né? Se eu falar para você, Kim, você tem 3 horas por dia, você vai ter que priorizar com 3 horas. Se eu falar, Kim, você tem 24 horas no dia, você vai poder priorizar de uma forma diferente, porque você tem 24 horas. Então, quando você tem 3 horas, você fala o quê? Putz, eu vou fazer uma coisa só. Quando eu falo, você tem 24 horas, talvez eu faça 3 coisas, né? Um bloquinho de 8, 16, 24. Então, para mim, a priorização, ela funciona bem porque, na minha vida, porque eu sei dizer exatamente o que é importante e o que não é. Portanto, ao definir o que não é importante, eu sei dizer não. Ao dizer não, eu não gasto meu tempo com aquilo. Portanto, as outras coisas, aquilo que eu priorizei, fica bem equilibrado. Então, por exemplo, saúde para mim é uma prioridade. Eu, todo dia, 6 da manhã, estou na academia. Uma prioridade. Ponto. Não tem conversa. Portanto, se é uma prioridade acordar às 5 para estar na academia às 6, eu não posso ficar maratonando série na noite anterior. Ótimo, isso não é uma prioridade. Portanto, se eu tiver que ver uma série que é muito legal, eu vou ver um episódio. E acabou, porque eu preciso dormir num horário X para conseguir acordar. Então, eu sou disciplinado nisso. Eu sei fazer isso muito bem. E aí, por isso, eu equilibro bem essas coisas. Então, eu sou um cara que vou para academia todos os dias. Eu sou um cara que brinco muito com os meus filhos. Eu sou um cara que leio bastante livro. Trabalho bastante e tenho mais um tempinho para fazer outras prioridades que são muito individuais, como escrever livro. Top, cara. Como é que é um dia tradicional na vida do Diego? Dia tradicional, se a gente pensar, eu vou separar aqui em final de semana e semana. Se a gente pensar em semana, um dia tradicional é um dia de umas 3 reuniões, mas dia de regra, essas 3 reuniões, elas estão muito alocadas em algo do contexto, algo que está acontecendo naquele momento, um problema, uma oportunidade.
Ah, o restante do dia é de muita troca. Poxa, eu preciso falar com o Kim sobre aquele tema, porque ele precisa. Isso não é para mim, não é uma reunião, é uma troca. Kim, tudo bem? Cara, eu notei aquele dia, seu desconforto. Cara, é isso mesmo? Tem alguma coisa aqui que tá te incomodando? Não. Então eu tenho muitas essas trocas para ir acertando arestas e ter certeza que as coisas vão fluir. Tenho mais umas duas discussões, geralmente de temas estratégicos com o Fabrício, que é o CEO aqui, o founder. É, E aí eu tenho nas bordas, né, ou seja, na manhã, um lado muito meu, pessoal, da academia, de tomar café com os meus filhos, e à noite, ler, ver meus jornais e ficar mais um pouco com as crianças. Almoço muito curtinho, não gasto muito tempo com almoço. E aí nos finais de semana, acordo muito cedo, vou para a rua, descalço, ando descalço aqui no bairro, no asfalto mesmo, adoro andar descalço. Geralmente dou uma passeada com o meu cachorro, se meu filho já estiver acordado, ele vai comigo. Eventualmente a gente vai para o clube para depois jogar um pouquinho de bola, ou a gente nada na piscina aqui em casa, saímos para almoçar, e aí, via de regra, vou ao teatro no final de semana com eles, ou né, só eu e a Carol, e a restaurante. A gente adora sair para comer aqui em casa também. Que legal, cara. E o futuro do Diego, cara? O que você vai fazer? Você é um empreendedor nato, já pivotou a carreira algumas vezes, já foi advogado, já foi consultor de M&A, já foi executivo, ou é executivo ainda, né? Cara, acho que quando eu olho para o meu futuro, cara, é, acho que eu olho muito para a educação, né? Essa veia de estar na educação, mas eu confesso que ainda tem pouco espaço aqui na academia do Brasil que me fascina. Mas enfim, a academia provavelmente faz parte do futuro e a política. Eu acho que é uma ótima forma de give back, talvez em algum momento, não como um candidato, mas como alguém numa secretaria, num ministério, podendo usar um pouco do conhecimento, das ideias aqui na iniciativa privada para formular a política pública. Muito bom, hein, cara? Muito legal. É, Cara, você teve uma atividade ali extremamente voluntária durante um longo tempo, que foi ser presidente do IMD Alumni Clube do Brasil, né? Foi. Conta um pouco sobre essa experiência e quantos anos foram, cara? Boa. Cara, foi de 2015 a 2022. Caramba, cara. E toma tempo, né? 7 anos mais ou menos aí, foi bastante tempo. Cara, eu sou um cara de raízes, sim, assim, acima de tudo, eu sou um cara de muito raiz. Eu sou amigo, meus melhores amigos são meus amigos de infância, minha família é presente constantemente, minhas irmãs, meus pais. Puta, eu gosto muito de estar com os meus filhos. Minhas amizades, né? Eu separo muito bem o que é um amigo, o que é um colega, o que é um colega de trabalho. Então, assim, eu sou um cara de raízes, né? E o MBA, ele te gera isso, né? Assim, o sense of belonging que você tem com uma escola de negócio quando você estuda, ele é muito grande. E o IMD especificamente é uma escola que ela é muito exclusiva, porque ela é para poucos alunos, né? O MBA do IMD tem 90 alunos, os outros MBAs pelo mundo têm 400, 500, 600, alguns chegam a 900, né? E aí, cara, como consequência, ele é mais difícil você formar comunidades, né? Porque tem poucas pessoas ao longo do tempo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, da Suíça, eu falei, cara, eu vou organizar isso aqui. Ele já existia, mas ele estava estacionado. Há muito tempo não existia mais atividades, nem nada. Eu resolvi reviver isso, uma experiência super legal. São pessoas que, em última instância, têm formas de pensar do ponto de vista de valores, né? Parecidos, ainda que você tenha ideias diferentes ou ideologias diferentes, mas os valores são relativamente parecidos e a troca é muito gostosa. Então, eu usei muito desse momento para fomentar muita troca, para pessoas se conhecerem, para pessoas se apoiarem, para pessoas conseguirem crescer juntas, e muita coisa legal aconteceu. E aí, depois de 7, 8 anos, eu passei o bastão na semana passada. E foi muito bacana. Puta, que bacana, cara. Não sabia que você tinha passado o bastão agora. Achei que já tinha feito já um ano, alguma coisa assim, não? Não, super recente, deve ter, sei lá,
6 meses, 9 meses, assim, é recente. Eu estou ajudando bastante o Guilherme lá ainda, mas o Guilherme está dando um show já e já está fazendo coisa muito melhor do que eu. Estou super feliz. Que legal. Galera, para vocês aí que estão assistindo, eu conheci o Diego lá, no MD, na Suíça. Estava Exatamente. fazendo um programa lá de educação executiva, acho que 300 e poucas executivos do mundo inteiro. Tinha um grupo pequeno de brasileiros na época, talvez 5 ou 6, e todo mundo comunicado lá, e o Diego me convidou, falou, cara, vamos nos conhecer, vamos vamos almoçar, e a gente iniciou lá o relacionamento em 2014. Cara, e olha que legal, 9 anos depois a gente tá aqui conectado ainda. E recentemente, uns 10 dias atrás, falei com o Diego, grande por WhatsApp, né? E você estava na China, cara. Conta um pouquinho dessas viagens que vocês fazem para lá, é um benchmark. O que você traz de highlight aí, cara? A gente vai todo ano para a China, porque a China, do ponto de vista de tecnologia e inteligência artificial, ela está bem mais evoluída que o Brasil e até os Estados Unidos. Então, o que a gente faz lá é enxergar coisas que para nós ainda está no campo da visão, né? E quando você vê algo que você um dia estava imaginando, você destrava muitos bloqueios de pensar, puta, isso não é possível, né? Então, a China ela tem muito esse efeito sobre nós. E ela acaba tendo um outro efeito também, que é nos dar confiança do nível que a gente está aqui. Porque quando a gente vê que algumas coisas que a gente tem feito aqui já está no nível chinês, ou está nessa direção, a gente fica muito mais confiante, né? Que a gente tem um time bom, que a gente tem bons planos e uma boa capacidade de execução. E eu acho que só para elencar assim, acho que o que eu vi de mais interessante nesse ano, acho que primeiro o nível que a robótica está chegando, né? Eu teve a chance de estar em empresas em que seus armazéns eles já são praticamente 100% automatizados, assim, centenas de carrinhos transportando coisas para um lado e para o outro, ao invés de você ter pessoas operando o maquinário. Chamou muito atenção também a, a inteligência artificial chegando num nível muito avançado de geração de imagens. Então, por exemplo, hoje os influencers, os creators, né, na China, já se utilizam de avatares que são completamente idênticos a eles. E ao invés deles fazerem uma gravação atrás da outra presencialmente, eles simplesmente definem o script e o avatar faz. Né? Ou seja, essas pessoas estão em nível de por trás muito maior. Aqui no iFood a gente já tem isso, a gente não usa para fins comerciais, mas hoje eu já consigo, por exemplo, escrever um script e sai um vídeo meu lá falando, e você não consegue identificar que não sou eu. Caramba. É um negócio já sensacional. Que top, cara. Bom, a gente tá acabando, Diego, eu sei que você tem outros compromissos, não quero te atrapalhar. Deixa pra gente aí umas indicações de livros ou podcasts. O que você tá curtindo agora, cara? Boa. Puta, cara, eu gosto muito de ler e gosto muito de podcast também. Acho que é uma ótima forma de ouvir coisas muito inteligentes, né? Acho que o podcast que eu deixaria como indicação para as pessoas, acho que são dois. Um é o chama 20 VC, né? 20 VC, de Venture Capital. Para mim, é o melhor podcast sobre tecnologia, modelos de negócio, modelos escaláveis, investimento em startups, super interessante. O outro é o Daily Stock, do Ryan Holiday, que fala sobre o estoicismo, né? Sobre uma forma de pensar e de se comportar que eu pessoalmente gosto bastante. Como livro, cara, eu acho que não dá para não falar, acho que do livro do Elon Musk, que saiu recentemente, espetacular, extremamente elucidador para você conseguir conhecer aquela que é a principalmente brilhante do nosso tempo, né? E o outro é um livro chamado, em inglês, eu leio meus livros todos em inglês, então eu não sei em português como é que ele está, mas em inglês chama Outlive, que é um livro que fala sobre longevidade. É um livro que te mostra uma forma de encarar diferente a vida e a medicina para que você consiga viver mais tempo e melhor por mais tempo. Excelente, Diego. Poxa, que pena que tá chegando ao final. Cara, parabéns pela carreira. Obrigado. Parabéns pela
pela forma como você trouxe e respondeu as perguntas, dá para ver que você tem esse pé na academia mesmo, você é um cara muito didático e muito transparente. Te agradeço muito e a gente mantém contato com certeza. Muito obrigado, Diego. Valeu, foi um prazer enorme. Falamos. Pessoal, Valeu. assim chegamos ao final desse episódio do Nabitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo Nabitox.